Fala pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar no termo migração? A migração é um termo utilizado para fazer referência ao deslocamento de pessoas de uma área a outra. Esse deslocamento acontece por uma série de motivos. Esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá. A migração, como nós podemos observar, ela acontece de várias formas. Ela acontece de maneira temporária, ela acontece interna, externa, nacional, internacional, e isso faz com que as pessoas elas venham deixar o seu lugar ou a sua referência de localização e venha a habitar ou venha desenvolver as suas atividades longe da sua localidade de origem. Isso termina por desenvolver uma série de fatores, sejam eles problemas ou sejam eles pontos positivos. Enfim, pontos positivos, pontos negativos. Nós temos na geografia duas áreas que são de maior preocupação no que se refere à questão da migração, que são fluxos migratórios. No Brasil, a migração ela acontece e ela tem que ser observada em duas óticas. A questão atual, que são os problemas que levam a sociedade a se deslocarem para áreas mais privilegiadas economicamente, e a questão histórica. Aonde foi que a história nos trouxe? Por que apresentamos essa configuração atual relacionada à distribuição populacional? Isso está relacionado à questão histórica, que fica para outra aula, a história da migração. Mas vamos para as características gerais relacionadas à questão da migração. Acompanhe aí na tela. A migração ela apresenta fatores interessantes. Quando nós tratamos de migração, temos que observar que no Brasil as maiores áreas ou aquelas que apresentam um alto número de densidade populacional são aquelas que apresentam maior quantitativo econômico, atrativos, sejam eles parâmetros industriais, urbanos, sejam eles culturais, sociais, enfim. São vários os atrativos econômicos e sociais que são trazidos para o litoral brasileiro que fazem com que essa população ela venha se encontrar, podemos dizer que chamativa, podemos dizer que ela se sinta atraída por todas as características que o litoral apresenta. E isso faz com que o litoral brasileiro venha a ter mais de 50% da sua população. E isso, vamos mais além desses 50% da população, nós temos aí as áreas mais urbanizadas do Brasil. E isso vai acontecer devido a uma série de motivos. Nós vamos ter as praias, nós teremos os altos acúmulos industriais, a indústria que vai ser desenvolvida principalmente nas áreas do sul do Brasil. Quando falo do sul, estou tratando da região sul e sudeste, principalmente da região sudeste, e isso é interessante reconhecer. Aonde tem grande percentual industrial, nós temos também alto acúmulo urbano. A urbanização ela vai se desenvolver às margens da industrialização. E a partir disso, pessoal, quando nós observamos essa questão da urbanização, quando nós observamos essa questão da industrialização, o que é que isso tem em conexão com a migração? Lembre que nós temos um fator migratório chamado de êxodo rural. Esse êxodo rural é o deslocamento, a saída do homem do campo para a cidade, que faz com que ele venha buscar melhores condições de vida e a partir daí deixe a sua realidade do campo e se desloque para a cidade. Isso vai trazer uma série de características. Mas estamos vendo hoje essa realidade mudando.
Devido ao alto índice, ao crescimento da tecnologia, nós temos o retorno do homem para o campo, devido à alta produtividade. Temos que lembrar também que a migração ela é caracterizada pelos diversos conflitos. No Brasil, os conflitos eles são de violência. Conflito ele é urbano, é uma quase guerra civil. Mas, quando nós tratamos em níveis internacionais, nós podemos observar que os fluxos migratórios eles são atingidos devido aos conflitos que acontecem no cenário internacional. Esse cenário internacional ele vai ser aí caracterizado por uma série de questionamentos, por uma série de motivos geopolíticos, principalmente na posse das terras, no domínio das terras, principalmente na questão do fundamentalismo religioso. Todos esses fatores levam a população a se deslocar de uma área para outra. Nós temos hoje uma grande região que sofre com essa questão da migração, que é exatamente o Oriente Médio, região asiática, e o norte da África, que sofre também com essa questão dos fluxos migratórios e a perseguição religiosa. A Europa, durante a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, foi o continente que mais sofreu com os fluxos migratórios, com o deslocamento de pessoas para várias partes do mundo. Vimos que a migração ela é constituída de forma interna e externa, ela acontece de diversos motivos, por diversos fatores, ela se divide na questão geopolítica e histórica, que vai ser caracterizado pela necessidade do homem perante o meio, perante ao seu deslocamento e o seu lugar na sociedade. Espero que eu tenha ajudado você, fica aí esse questionamento. Estude migração, que migração é um dos pontos importantes em qualquer prova, seja de atualidades, seja na tua provinha do Enem. E aí, para conhecimento, quando você for assistir aquele velho telejornal, você fique aí conhecedor do que se trata essa temática. Um grande abraço, bons estudos, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo.